Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, do versículo 3. Então, segundo aos Coríntios, 1, a partir do 3. Nós vamos ler até o verso de número 11. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em nossa tribulação, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra. Irmãos, o apóstolo Paulo é um dos apóstolos que mais sofreu, que mais passou por sofrimentos. E interessante que essa carta dele aos Coríntios, a segunda carta que nós temos em mãos, ela fala muito a respeito de sofrimento, mas fala muito também a respeito de conforto. Então você repare que nesse texto mesmo, a palavra ou consolação, conforto, aparece muitas vezes. E durante o restante da carta ela continua aparecendo. Então Paulo, ele liga a tristeza ou a tribulação, a angústia ao consolo e nos ensina algumas coisas a respeito disso. A primeira coisa nós vemos aí no versículo 3. Ele vai começar o versículo 3 dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dar duas razões: o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então ele coloca aqui que esse Deus, Pai e Deus de Jesus Cristo, ele é o Deus de misericórdia e o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina aqui nesse trecho é que Deus deve ser louvado. Deus deve ser louvado e as razões que ele apresenta é porque ele é um Pai de misericórdia, ele é um Deus de toda a consolação. Nós vivemos num mundo caído, né? E essa situação toda envolvendo coronavírus, envolvendo isolamento, né? O período de quarentena, a carência, né, de contato físico com pessoas do mundo externo, nós ainda estamos no começo de tudo isso, mas essa situação toda serve para nos lembrar de que nós vivemos num mundo caído, nós ainda não vivemos num mundo redimido, nós sofremos com os efeitos do pecado em nós e fora de nós, e esse vírus, ele nos lembra disso. Essa epidemia, essa pandemia nos lembra justamente disso, que nós vivemos num mundo rachado por conta do pecado, que carece da graça de Deus, que carece de salvação. E então o apóstolo nos lembra que esse Deus a quem nós louvamos, do qual nós estamos falando agora, ou o qual está falando conosco nesse momento por meio da sua palavra, ele é Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. E nós devemos nos lembrar disso enquanto estamos passando por períodos de angústia e de sofrimento.
que Deus é misericordioso e que Ele é um Deus consolador. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto, a partir do versículo 4, é que Deus nos conforta, nos consola em nossa tribulação, a fim de que nós também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Agora é interessante que essa palavrinha angústia, ela tem um significado muito interessante. A ideia é de alguém que está com muito peso, uma sobrecarga, que está sendo esmagado por alguma coisa. Tá? Então, sabe quando você se sente pesado, se sente angustiado? Essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer trazer nesse texto. E ele está dizendo que é Deus quem nos conforta em todas as nossas tribulações para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Tá? Então, quando nós somos atribulados, angustiados, Deus nos consola, Deus nos conforta. E esse conforto que Ele nos dá, esse consolo que Ele nos dá, não é para ficar guardado com a gente, não é para simplesmente colocarmos no bolso e levarmos conosco, mas para nós compartilharmos com outras pessoas que também estão passando por períodos de tribulação, de angústia, de peso, de aperto. Ele vai dizer, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados com Deus. Então, assim como Deus nos conforta, nos consola em momentos de tribulação e de angústia, nós devemos levar esse mesmo consolo a outras pessoas que também estão passando por esse período de tribulação e de angústia, de peso de alma, de sofrimento, por algum motivo. E nós vivemos em nossos dias um período assim. Não são todas as pessoas que lidam bem com isolamento. Eu mesmo estou sempre em movimento, estou sempre fazendo alguma coisa, e esse período de ter que ficar dentro de casa, com aulas da faculdade pelo computador, falando aqui com vocês também de uma forma virtual, sem ter vários lugares abertos, né, onde nós temos o costume, ou lugares que nós temos costume de frequentar. Isso tudo traz certa angústia e, como eu disse anteriormente, nós estamos no começo disso e nem todos lidam bem com isso. Mas nós podemos contar com Deus, que é misericordioso, que é consolador, que nos conforta. Nós já entendemos a mensagem do Evangelho e somos confortados com a esperança do Evangelho, mas nem todas as pessoas conseguem manter isso em mente forte nesse momento e alguns simplesmente desconhecem tudo isso e ainda não tiveram contato com essa mensagem de esperança. E a nossa responsabilidade, então, é levar esse consolo que chega até nós a essas pessoas. Nós não devemos sofrer simplesmente e sermos consolados em nossa privacidade, mas devemos levar isso a outras pessoas, esse conforto a outras pessoas nesse período difícil. Aí no versículo 5 ele vai dizer assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E aqui vem algo que é chave, tá? Quando a gente fala de sofrimento e de tribulação. O apóstolo Paulo vai dizer que os nossos sofrimentos, ou os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, e depois também a nossa consolação transborda por meio de quem? Por meio de Cristo. Então tudo aqui está centralizado em Cristo. Esse sofrimento que nós sofremos, nós devemos sofrer como cristãos, honrando a Cristo antes de mais nada, e se necessário for, sofrermos por causa da nossa fé em Cristo, que soframos por isso, mas o texto vai dizer que também é em Cristo que a nossa consolação transborda. É por meio de Cristo. É por causa daquilo que Cristo fez, é pelo sofrimento que já foi sofrido por Cristo, é por Cristo, por meio de Cristo, que a
consolação de Deus transborda em nosso favor. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer pelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, nós devemos orar, como veremos mais adiante, mas nós devemos levar Cristo. Nós devemos levar o consolo que só pode ser experimentado por meio de Cristo. Afinal de contas, irmãos, se o nosso consolo for baseado em qualquer coisa dessa realidade presente, nós estamos sujeitos a profundas frustrações, certo? Porque a todo momento coisas como as que estão acontecendo podem acontecer e nós que somos cristãos também somos alvos dessas coisas e coisas ainda piores podem vir a acontecer. Então, o nosso consolo deve estar centrado naquilo que Cristo fez, que foi perdoar os nossos pecados, levar a nossa culpa, restaurar o nosso relacionamento com Deus, a fim de que nós possamos experimentar uma consolação que não é só presente, que não é só momentânea, mas uma consolação à luz da esperança eterna. Então, nós somos consolados no presente por Cristo, porque Cristo veio, encarnou-se, sofreu, viveu, morreu e ressuscitou em nosso lugar. E por isso nós podemos ser consolados por uma consolação que vai muito além de qualquer coisa que o presente, que a realidade presente possa nos oferecer. E o texto continua, versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também padecemos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo, como nós dissemos, ele sofreu muito. Ele foi perseguido, ele foi dado como morto, ele foi apedrejado, ele já precisou fugir de lugares por conta da perseguição. E é óbvio que tudo isso mexia com o apóstolo Paulo. Ele era um ser humano como eu e você, ele sofria por conta disso tudo. Ele está dizendo, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Isso é, por meio do sofrimento e da tribulação que alcançou o apóstolo Paulo, os crentes de Corinto foram abençoados. A salvação chegou até eles. A salvação, o conforto do qual falamos que vem de Cristo, chegou até os crentes de Corinto. Mas nesse processo, Paulo sofreu. E Paulo continua. Se somos confortados, também é para o vosso conforto. Então, esse conforto que Paulo recebeu, ele também passou aos crentes de Corinto. Percebe? E ele vai dizer, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E agora era a vez dos crentes de Corinto passar pelo processo que Paulo havia passado. Se Paulo foi atribulado, passou pela tribulação, pelo conforto, e transmitiu tudo isso aos crentes de Corinto, e eles foram abençoados e salvos por conta do testemunho do apóstolo Paulo, agora era a vez dos crentes de Corinto passarem pelo mesmo processo de sofrimento, com paciência, suportando a tribulação, experimentando o consolo que vem de Deus, a fim de que eles também pudessem abençoar outras pessoas e pudessem glorificar a Deus, bendizer a Deus, mesmo em meio ao seu sofrimento. E aí o texto vai continuar a partir do verso 7 da seguinte forma: A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. E aqui o apóstolo Paulo começa a mudar o foco dele um pouco para o futuro, isso vai ficar mais enfatizado adiante, tá? Mas o que ele está dizendo é que ele tem esperança, tá? Então ele espera algo a respeito dos crentes de Corinto. E essa esperança está firme. Qual é essa esperança? Que assim como eles estão fazendo parte, ou estavam fazendo parte dos sofrimentos, eles seriam parte também da consolação. Porque não queremos, irmãos, versículo 8, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. E aqui o apóstolo Paulo coloca um testemunho pessoal de algo específico. Ele não diz qual foi esse sofrimento, mas ele diz que na Ásia ele passou por um sofrimento, por um aperto, por uma tribulação tão grande, foi algo tão forte, que ele chegou a desesperar da própria vida.
Tá? Então ele olhou para a sua própria vida, para todos os recursos que ele possuía naquele momento e nada era suficiente. Ele se desesperançou de todos os recursos que a sua própria vida poderia lhe oferecer. Tamanho o sofrimento que ele passou nessa situação específica. Ele usa isso aqui como exemplo. E aí no versículo 9 ele começa com contudo. Tá? Então eu sofri. Contudo, já em nós mesmos tivemos a nossa sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então Paulo olhou para a sua própria vida, não enxergou recursos suficientes para passar pelo sofrimento pelo qual ele estava passando, ao ponto de que, se ele fosse olhar para isso, ele se desesperaria, tá? Mas ele olhou para aquilo que Deus já diz em sua palavra. Primeira coisa, que a nossa sentença de morte já foi dada. Nós somos falhos, nós somos mortais, os nossos recursos são escassos. Nós somos incapazes de tirarmos a nós mesmos de todo o sofrimento existente. Tá? Então, os recursos que nós temos são escassos, não são suficientes. E se nós formos olhar só para eles, nós ficaremos desesperados, tá? Porque a nossa sentença de morte já foi dada. Nós não somos imortais, não somos infalíveis, nós somos falíveis e nós morreremos. Isso a Bíblia nos deixa claro para quê? Ele vai dizer, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Agora, lá no versículo 7, ele diz que a esperança dele a respeito dos coríntios estava firme. E aqui ele vai dizer que esperança é essa. Tá? Ele vai dizer, não é uma esperança em mim, no fato de eu poder consolá-los e poder fazer muito a respeito de vocês, ou que vocês mesmos possam se mobilizar e fazer muita coisa a respeito disso. Mas onde está essa esperança? Onde está essa confiança? No Deus que ressuscita os mortos. A vida não acaba quando termina. Nós deixamos de viver, mas jamais deixamos de existir. E haverá um momento em que Deus ressuscitará os mortos para o juízo ou para a salvação eterna. Mas os mortos serão trazidos à vida. E a nossa existência se dará por toda a eternidade. Se for com Cristo, em consolo eterno. Se for sem Cristo, em juízo, em angústia, em ira, em punição eterna. E aí ele vai dizer, esse Deus que ressuscita os mortos, ele é aquele que nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Então Paulo expressa duas esperanças aqui, duas expectativas a respeito da ação desse Deus. Ele já nos livrou e nos livrará de tão grande morte, porque ele nos ressuscitará dos mortos. Então a vida não acaba quando termina. Apesar de morrermos, nós continuamos existindo e ele nos trará de volta para vivermos com ele por toda a eternidade, se estivermos em Cristo. Mas há uma segunda esperança aqui. Ele diz assim, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Então a expectativa do apóstolo Paulo, final, a esperança, a confiança é no Deus que ressuscita os mortos, mas ao mesmo tempo ele demonstra uma expectativa de que esse Deus que o livrou nesse momento de grande angústia aqui do versículo 8, que sobreveio a ele na Ásia, é o Deus que continuará a livrá-lo, certo? Então Deus não permitiu que ele morresse naquele momento, Deus o consolou naquele momento, apesar de ele ter passado pela tribulação. E aí isso nos ensina alguma coisa. Então nós temos a expectativa, a esperança final de que nós estamos seguros em Cristo por causa daquilo que Cristo fez por nós. Nós cremos em Cristo, os nossos pecados são perdoados, nós temos o nosso relacionamento com Deus restabelecido e por isso nós cremos que mesmo que morramos, nós continuamos com Ele. Nós continuamos vivos com Ele. Nós seremos ressuscitados dentre os mortos e nós viveremos eternamente com Cristo em novos céus e nova terra. Fato.
Agora, isso não deve tirar de nós a esperança de que Deus pode nos livrar também no momento presente. Então, nós devemos esperar ou confiar que Deus tem o poder para nos livrar de algo como o coronavírus ou de qualquer outra maldade. Pode ser que passemos por isso de uma forma ainda mais ah, intensa, sim, mas Deus também pode livrar-nos. E nós devemos manter a nossa confiança nessa possibilidade também. E aí, por fim, o versículo 11, ele vai terminar assim: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina outra lição muito importante, que nós devemos nos unir em oração uns pelos outros. E uma vez que nós todos estamos unidos em oração, quando Deus nos responder, ele será glorificado também por muitos. Então, apesar de ser um momento de isolamento, apesar de ser um momento de isolamento físico, não é um momento de total isolamento. Continue contando com pessoas. Se você precisar ligar para mim, por exemplo, pega o seu telefone e me liga, a gente conversa, investe um tempo ali conversando por telefone, porque não é um momento para simplesmente deixarmos de falar uns com os outros, deixarmos de orar uns pelos outros, deixarmos de compartilhar as dificuldades e também os motivos de gratidão uns dos outros. É o momento de permanecermos juntos, unidos, orando uns pelos outros, para que quando nós formos glorificar a Deus depois de tudo isso, nós todos estejamos juntos glorificando a Deus e Ele seja glorificado por muitos, porque muitos se mantiveram em oração uns pelos outros durante todo esse período. Então, irmãos, Paulo nos ensina grandes lições aqui para momentos de tribulação, de angústia, de sofrimento. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de consolo, de conforto. Ao mesmo tempo em que Ele não nos livra do sofrimento, Ele nos consola no sofrimento. E o maior dos consolos que temos é o que recebemos em Cristo. Por causa de Cristo, da mensagem do Evangelho da salvação, do perdão dos pecados, do afastamento da nossa culpa e da ira de Deus, da salvação eterna, esse é o maior consolo que temos. E nós devemos levar esse consolo a outras pessoas, sermos consolados por Deus nesse momento e levarmos esse consolo para outros, a fim de que Deus seja glorificado. Não devemos deixar de orar, não devemos deixar de crer no livramento de Deus, mas mesmo se não formos livres da maldade presente, nós já somos livres da condenação futura por causa de Cristo. Mantenha isso em mente. Então, eu espero que Deus os tenha abençoado por meio dessa mensagem, que Ele tenha falado ao seu coração. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel. Cuidado, porque esses momentos de isolamento, a gente convive muito com aqueles que estão mais próximos. Então, não perca a sua paciência dentro de casa. Não deixem de sentir a angústia uns dos outros, de se consolarem ao invés de se atacarem nesses momentos. Sejam pacientes, sejam sábios, leiam a Bíblia, assistam sermões além desses que eu vou estar providenciando para vocês na internet. De repente, escolham cursos online que podem ser feitos enquanto você está em casa. Muitos foram disponibilizados gratuitamente. Assista bons filmes em família, séries em família. Trabalhe, seja rigoroso com o seu trabalho. Tenha uma rotina de trabalho, se você pode fazer o seu trabalho da sua casa. Enfim, é um momento em que nós não devemos nem nos desesperar e nem nos atacar, mas é um momento em que nós devemos consolar uns aos outros no meio da angústia, certo? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição aqui pelo celular, né, pelo WhatsApp principalmente. Você pode entrar em contato comigo e dentro das possibilidades pode contar com a gente, tá bom? E contem uns com os outros, liguem uns para os outros, conversem uns com os outros. Isso faz parte, isso é bom, a gente precisa disso também, ok?
Então que Deus abençoe vocês. Já estou com saudades e até a próxima.